Olá você que é sinal de prestígio ao nosso programa OAB na TV. Um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais renomados advogados. E hoje temos o prazer em trazer aqui para o nosso estúdio o Dr. Arnaldo Sorrentino. Dr. Arnaldo Sorrentino é advogado da presidência da Câmara Municipal de Piracicaba, educador, professor e ex-diretor de várias escolas, sendo a última a Escola Industrial Coronel Febeliano da Costa. É delegado regional de ensino aposentado, foi professor universitário da Universidade Claretiana de Rio Claro e da Uniararas e advoga na área criminal, principalmente no Tribunal do Júri. E o tema do nosso programa hoje é a funcionalidade do Tribunal do Júri. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo, fique bem à vontade. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado de ter recebido esse convite do senhor doutor Salvador. E dentro da minha humildade, como modesto advogado, sempre lutando em prol da própria classe, o que eu puder dizer para contribuir para o enriquecimento e conhecimento, tanto por parte dos senhores telespectadores, mas principalmente aqueles que pretendem trabalhar no Tribunal do Júri, tanto os jurados como propriamente os profissionais que ainda não tenha ingressado nessa honrosa área de trabalho. Eu sempre assimilo o advogado do Tribunal do Júri com o médico cirurgião. É aquele que realmente tem a incumbência de fazer com que o direito atinja o seu real objetivo. Doutor Sorrentino, o senhor com esse vasto currículo, tanto na área do direito quanto na área da educação, no que mais o senhor se destacou? Olha, eu gostaria de salientar o seguinte, doutor Salvador. A educação, ela está estritamente ligada com o direito. Por quê? Eu, como atuei primeiramente na área da educação, eu comecei a lecionar português em 1968 na Escola de Comércio Cristóvão Colombo, uma escola extinta, escola de contabilidade. Ali ficava na Praça José Bonifácio, onde hoje é o Banco Itaú. Lecionei por 5 anos como professor de português. Depois, ingressei no Estado, em 1972, comecei a dar aula de português no Estado e aula de literatura brasileira e literatura portuguesa. Nas minhas aulas, eu costumava dividir o conteúdo da seguinte forma. Nós tínhamos 5 aulas semanais. Uma aula nós dávamos de redação especificamente. 3 aulas era de gramática. E uma aula também era de interpretação de texto. Por que isso? Porque o aluno ele tinha a oportunidade de aprender a redigir e de aprender a falar, de falar em público. E foi diante dessa desenvoltura, desse trabalho, que nós fomos adquirindo uma capacitação para poder atuar na área do direito. Eu comecei a advogar em 1972, mas só em 76, a convite do então titular da área criminal de Piracicaba, Dr. Urbano Ruiz, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por convite dele, nós fomos atuar no Tribunal do Júri pela primeira vez. Na época, eu convidei um grande amigo, um grande colega, chamava-se o falecido e saudoso Antônio Henrique Carvalho Cossenza. E nós começamos a atuar no Tribunal do Júri em 1976. O meu primeiro júri foi na Rua do Rosário. Nós defendemos um cidadão que estava respondendo por tentativa de homicídio contra a própria esposa e nós o absolvemos. De lá para cá, sempre atuamos no Tribunal do Júri. E como eu disse, a educação ela está estritamente ligada com o direito
tendo em vista o preparo que o profissional tem que ter, a desenvoltura, principalmente no tribunal do júri. Ele precisa ter a desenvoltura, precisa falar, tem que ter critérios, conhecimentos, mas o embasamento mesmo é a capacitação da língua portuguesa. Doutor Sorrentino, mais especificamente sobre o Tribunal do Júri, o que o senhor poderia falar para os nossos telespectadores em termos de funcionalidade, como funciona o Tribunal do Júri aqui no Brasil? Porque muitas vezes a gente percebe que em novelas, por exemplo, né, as pessoas confundem, né, dizem assim, vamos para o tribunal, né, e existe essa confusão. O que o senhor poderia esclarecer? Principalmente com os filmes norte-americanos, o pessoal faz uma comparação com o nosso júri, que é completamente diferente. É completamente diferente. Mas eu gostaria de primeiro enfatizar o seguinte: por que o Tribunal do Júri? Quando eu vou desenvolver o meu trabalho junto aos senhores jurados, junto ao plenário, eu costumo dizer o seguinte, que o momento mais importante de uma cidade, de uma sociedade, é a hora que nós estamos realizando o Tribunal do Júri. Porque o Poder Judiciário se destaca como elemento governamental, como elemento de poder de mando. Porque nós temos a tripartícipe do poder, que é o Legislativo, Executivo e Judiciário. No momento que nós realizamos o Tribunal do Júri numa comarca, em que nós formalizamos, em que são sorteados os senhores jurados, que se compõem e que dá início ao Tribunal do Júri, é o ápice da democracia de uma sociedade. Por quê? Nós temos um momento em que um cidadão é julgado pelos seus pares. Então, ele vai ser julgado por aqueles que convivem do seu dia a dia. Tanto é verdade que nós, com o tribunal, o colendo conselho de sentença, formado por 7 jurados, ele se compõe de pessoas do dia a dia, do povo. Nós temos senhoras donas de casa, empresários, funcionários públicos, funcionários de empresa, autônomos, pessoas do dia a dia, pessoas que convivem com aquele cidadão. Então, por que isso? Porque se pretende que alguém que conviva com esses elementos venha trazer aquela sua experiência de vida, a sua experiência de família, de trabalho, a sua experiência do dia a dia, para poder julgar o seu semelhante naquilo que ele possa ter praticado ou não praticado, dependendo, evidentemente, de cada caso que nós vamos julgar. Então, quando se compõe o Tribunal do Júri e que temos 25 jurados que são previamente convocados pelo juiz titular da vara do júri, hoje em Piracicaba, é o Dr. Luiz Antônio Cunha, recentemente empossado, que está presidindo o Tribunal do Júri, nós temos a abertura da sessão. E nessa abertura da sessão é feita a leitura de todos os convocados. Dentre os convocados, dá-se início ao trabalho. E o que acontece? Aí nós temos a composição do Tribunal do Júri, que pode ser assistido por qualquer cidadão. Qualquer cidadão que venha convenientemente trajado, corretamente trajado, pode participar do júri, sentar ali no plenário e assistir o julgamento. Pois bem, então nós temos os 25 convocados, o doutor juiz presidente abre a sessão, manda fazer a leitura dos jurados e dentre os quais nós teremos o sorteio de 7 jurados. Como é que funciona? É dada uma lista previamente determinada de todos os jurados para o doutor promotor público, que representa o Ministério Público. O doutor promotor público tem a responsabilidade de acusar o cidadão. E o cidadão tem a defesa.
no nosso país, ninguém pode ser julgado sem um defensor. É um país democrático. E por pior que possa ser o crime que ele tenha praticado, ele precisa ser assistido por um defensor. Então nós temos o juiz que preside o tribunal, o doutor promotor público que tem a responsabilidade de acusar e o doutor defensor, advogado, que tem a responsabilidade de defender. Lembrando que o doutor promotor pode, em determinados casos, que ele houver por conveniência, pedir até a absolvição do réu, se ele entender que o processo não tem elementos convincentes que possa dar margem à acusação. Então o promotor público pode pedir a absolvição. Já o defensor, jamais ele pode pedir a acusação do indiciado. Jamais. Ele sempre tem que defender e deve apresentar tantas teses quantas forem necessárias para a defesa do indiciado. E, desde que as teses não sejam conflitantes, sejam teses coerentes, e aí dá-se início o trabalho. Então começa com o sorteio. São 7 jurados. Como é que funciona? É feito o sorteio, o presidente, o juiz-presidente, pega o nome do sorteado e pergunta ao doutor defensor: o senhor aceita esse jurado para que ele componha o corpo de jurado? E o defensor declina sim ou não. Quando ele responde sim, aí o doutor juiz, logo em seguida, pergunta ao promotor público se ele também aceita ou não. Se ambos aceitarem, ele vai compor o corpo de jurado. Se qualquer um dos quais rejeitarem, ele deixa de compor. O doutor defensor tem a oportunidade para rejeitar até 3 nomes. E assim sucessivamente. O doutor promotor público também tem a incumbência e pode rejeitar até 3. Até um fato interessante, porque aquele jurado fala: por que será que eu fui rejeitado? E essa rejeição não se prende à pessoa do cidadão, não é nada disso. Normalmente, faz-se a opção com base naquilo que a gente sabe do tipo de religião da pessoa, o tipo de função, o tipo de categoria profissional. São determinadas particularidades que se levem em conta naquele exato momento e, na verdade, é uma alta estratégia da defesa. Porque, por exemplo, nesse último julgamento que nós tivemos, nós estávamos julgando uma senhora que fora acusada de tentativa de homicídio contra o marido por ser mandante. Então nós, na composição do corpo de jurado, optamos mais para que mulheres fizessem parte do corpo de jurado, principalmente donas de casa. E nós conseguimos compor o corpo de jurado com 6 mulheres e 1 homem só. E, na verdade, doutor Salvador, nós tivemos 4 votos a 0 pela absolvição. E por que 4 votos? Porque a votação, quando na sala secreta, só chega até o 4º voto. Por que até o 4º voto? Para que não se saiba o veredicto dos senhores jurados. Ele tem que ser totalmente secreto e nós não podemos saber e não temos noção de quem possa ter votado e de que forma possa ter votado. No caso em questão, como houve a absolvição por unanimidade, então denota-se que todos os jurados tenham optado por isso. Mas há casos em que há uma divergência, 4-3, por exemplo. Então aí, mas você não sabe, não tem noção de quem possa ter votado e de que forma possa ter votado. Porque na sala secreta, nós temos 2 oficiais de justiça e o doutor juiz-presidente,
manda que um passe com a resposta negativa e outro com a resposta positiva. Faz a pergunta dos quesitos ao senhor jurado e eles respondem sim ou não. E aí passa e depois recolhem os votos. E depois faz a contagem. Então ele fica totalmente secreto, nós não temos condições de saber quem possa ter votado ou não e de que maneira possa ter votado. Então, a princípio, o júri é dessa forma que se desenvolve. Cada defensor, no caso de defender o júri, tem 1h30 na primeira colocação e o promotor público primeiro fala o promotor, tem 1h30 para acusar e depois o defensor tem 1h30 para defender. Terminada essa fase, o juiz pergunta ao seu promotor se ele quer ir para a réplica. Se ele optar por sim, ele tem mais meia hora em após para falar. E depois pergunta para o defensor se ele quer fazer a tréplica. E aí o defensor também tem mais meia hora para poder apresentar a sua defesa. Doutor Sorrentino, e quais os crimes que são levados ao tribunal do júri? Mas antes vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje recebendo o doutor Arnaldo Sorrentino, que é advogado da presidência da Câmara Municipal de Piracicaba. A pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida foi a seguinte: doutor, quais os crimes que são levados ao tribunal do júri? São sempre os crimes contra a pessoa, nós podemos assim especificar: homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, fratricídio, matricídio, tudo aquilo que se referir a essa parte contra a pessoa especificamente, morte ou tentativa de morte, etc. e tal. Os demais crimes são julgados pelo juízo comum. Até existe uma tese interessante. Há casos, por exemplo, em que a pessoa está respondendo por tentativa de homicídio, por ter ferido alguém, e dentre as teses apresentadas, você apresenta a desclassificação da tentativa de homicídio para lesões corporais, ou de natureza leve, ou de natureza grave, ou de natureza gravíssima, mas você tira do tribunal de júri e passa para o juízo singular, para o próprio magistrado. E aí, se houver a desclassificação, quem vai determinar a pena, etc. e tal, o julgamento é o próprio juiz, presidente do tribunal. Há casos que a desclassificação é uma estratégia da defesa, mas também há casos em que levar ao tribunal do júri também é uma estratégia de defesa, não é? Também. Dependendo, evidentemente, de cada caso é um caso. Por exemplo, hoje, foi muito pertinente essa pergunta, no caso, por exemplo, de acidente de trânsito. É verdade. Nós temos um caso, eu tenho um caso especificamente, que eu estou defendendo o meu cliente, e que ele está sendo acusado de homicídio, porque ocasionou o acidente no trânsito, mas existe uma controvérsia muito grande a esse respeito. O próprio Supremo Tribunal Federal tem uma disparidade nesse sentido.
Há aqueles que pautam de que é um caso de trânsito e tem que ser tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aqueles que entendem que porque houve dolo eventual, o que é dolo? É quando a pessoa quer, vai e faz. Então, presume-se de que ele tenha feito aquilo e que tenha o desejo, pela própria característica do fato, ele desejou que aquilo tivesse ocorrido. Então ele responde por dolo eventual. Em contrapartida, a defesa apresenta de que não, que é uma culpa consciente, pedindo a desclassificação para o Código de Trânsito. Então você vê, por exemplo, a divergência que existe nesse sentido. Agora, há casos, por exemplo, que até é interessante, dependendo das provas e tudo mais, como o senhor disse, de que ele vá para o próprio tribunal do júri e que o senhor jurado julgue. É muito importante dizer, eu costumo sempre dizer, da responsabilidade do jurado. Porque você pega um processo, como é que funciona o processo? Nasce na delegacia de polícia, é a fase inquisitorial. O delegado monta o processo, faz todo o processo, indicia o cidadão, tudo tal, e esse processo vai para o doutor promotor público, que vai verificará se caberá a apresentação da peça de denúncia ou não. E ele, entendendo de que aquele caso deve estar sujeito à denúncia, ele faz a denúncia baseado em todo aquele trabalho que foi feito na delegacia de polícia, e esse processo vai para o juiz homologa, e aí se inicia o processo na fase judicial. E lá então são ouvidos todas as testemunhas, o réu e tudo mais, e é montado o processo. No caso do tribunal do júri, existe uma sentença que se chama sentença admonitória, quer dizer, uma sentença intermediária, em que o doutor magistrado deverá dizer se o réu é pronunciado ou não. Se ele entender que o réu é pronunciado, ele vai se submeter ao tribunal do júri. A cada uma dessas fases, cabe tanto ao promotor como ao defensor o direito de recurso. Por isso que às vezes um processo demora muitos anos, porque existem os recursos que vão para o tribunal. O tribunal vai julgar e vai determinar através de acórdão a decisão. Se mantiver a decisão dada pelo magistrado do juízo singular, o cidadão, e ele foi pronunciado, ele vai submeter ao tribunal do júri. E aí, então, é que ele vai ser julgado pelos senhores componentes do Conselho de Sentença, que são 7 jurados. E como fica a figura do jurado, né, em relação ao réu, quanto à sua segurança, quanto à probabilidade de retaliação da sua família, né, a questão da perseguição, né? Eu lembro que uma vez assisti um filme, o título do filme é O Jurado, ou A Jurada, né? E se desenrolava toda na perseguição, né, dessa jurada. E muitas pessoas que assistiram o filme me disseram, olha, eu nunca vou ser um jurado, né, para me comprometer toda a minha vida, minha integridade física, da minha família. Como fica no sistema brasileiro a posição do jurado? No que tange especificamente essa pergunta, nós temos que entender primeiro, antes de pensar no jurado, o que o réu busca no tribunal do júri. Primeiro detalhe, e o que é que ele busca? Ele busca, acima de tudo, justiça. Existem aqueles que falam, não, mas ele quer absolvição. Não, ele quer justiça. O fator primordial de que o réu procura no tribunal do júri, pela minha experiência todos esses anos que nós atuamos, é justiça. Eu tive caso interessantíssimo. Eu tive um caso, uma ocasião, fui fazer um júri há anos atrás, lá nas imediações de Ourinhos, no estado de São Paulo. Era um crime escabroso. O cidadão tinha matado um fazendeiro por paga.
E o crime dele era um crime bárbaro. E eu me lembro do caso em que nós atuamos e que ao final do julgamento ele foi condenado. Na época, se não me engano, 8 anos de regime fechado. E ele veio me agradecer. Doutor, eu esperava muito mais. Então eu fico muito feliz pelo trabalho do senhor, pelo aquilo que o senhor fez, eu quero agradecer ao senhor. Então eu comecei a entender. E outros casos que, após eu conversando com o réu, eu percebi o seguinte: às vezes o réu ele não está pensando em absolvição e condenação, ele está pensando que ele seja julgado com justiça. Então, quando nós nos dirigimos ao conselho de sentença, nós falamos muito sobre isso. Senhores, primeiro, ninguém pode vir julgar com pré-julgamento. Ninguém pode vir já pré-determinado naquilo que ele vai fazer. Todos devem vir de coração aberto, todo jurado deve vir de coração aberto, deve vir de consciência bem tranquila, limpa, e ele como cidadão analisar os fatos, verificar as peças processuais, aquilo que se lhe for apresentado durante o julgamento e julgar plenamente dentro desses critérios. Então ele jamais vai ter qualquer conflito com quem quer que seja, se ele evidentemente julgar dentro dessa linha de trabalho. Como o senhor falou naquele caso do filme, é diferente. O julgamento lá nos Estados Unidos é completamente diferente. Eu acompanhei. Lá são 12 jurados, o voto tem que ser unânime, o voto, eles chegam a um consenso e depois dão o veredicto para o magistrado que vai determinar a pena. Aqui nós fazemos o julgamento na sala secreta, que é completamente diferente. Mas principalmente lembrando de que devemos fazer justiça. E não o jurado não pode se pautar por situações anteriores, por aquilo que se fala, por aquilo que... Às vezes alguém vem perguntar para mim sobre um determinado caso que a imprensa está focalizando com determinada ênfase. E eu costumo dizer, eu não posso dizer nada enquanto não ler o processo. O processo é fundamental, porque se no processo não houver provas e que sejam convincentes para a condenação do cidadão, ninguém pode falar fora do processo, nem o promotor e muito menos a defesa. Mas o processo é que tem que pautar. Então o jurado ele tem que ficar tranquilo e tem que ser um motivo de honra para ele pertencer ao corpo do jurado. Inclusive ele tem uma série de regalias e uma série de benefícios por fazer parte do corpo do jurado de uma comarca. Muito bem, e conversamos com o doutor Arnaldo Sorrentino. Doutor Arnaldo, foi um prazer tê-lo aqui no OAB na TV. Espero que o senhor volte outras e outras vezes. Eu fico muito feliz, agradeço sobremaneira a honra que me foi dada em participar desse programa de grande repercussão, muito bem efetuado pelo senhor, cavalheiro, grande advogado, um advogado de renome e que representa a própria Ordem dos Advogados. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a honra que me foi dada de aqui participar e me colocar à inteira disposição. Toda vez que houver necessidade, toda vez que o senhor assim o desejarem, eu estarei plenamente à disposição para vir aqui e nós trocarmos ideias e aprendermos mais um pouquinho. Muito obrigado. Muito bem. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a você, telespectador, que esteve até agora conosco, agradecer aos nossos apoiadores culturais e dizer que você também pode participar do nosso programa, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir.
programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia.